Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Queiram, por favor, tomar os vossos lugares. Esta é uma noite especial que Deus nos tem dado para que nós estejamos aqui na sua casa para aprendermos no seu santo templo. Há uma palavra, irmãos, que o Senhor tem colocado em meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite. Eu coloquei como título nesta mensagem: é proibido retornar. É proibido fazer o retorno. Nós vamos ler no Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 62. A palavra do Senhor diz assim para os nossos corações. E Jesus lhe disse: ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para servir no reino de Deus. Amém? Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para servir no reino de Deus. Irmãos, em alguns lugares nós encontramos uma placa de trânsito vermelha indicando que é proibido retornar. Quantos já viram essa placa? É proibido retornar. Por quê? Existem razões para isso. Razões que foram pensadas, estudadas, discutidas e concluídas. É proibido retornar. E quebrar essa regra, irmãos, devidamente estabelecida, coloca em risco a vida do próprio condutor, as vidas das pessoas que, porventura, estejam com ele, e também as vidas das pessoas que, eventualmente, trafeguem na mesma via, e é considerada uma infração gravíssima. Espiritualmente falando, irmãos, um desses lugares onde retornos são proibidos está exatamente na estrada em que nós decidimos, em que nós escolhemos a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Seguir a Jesus é uma escolha pessoal e também um comprometimento pessoal. E no texto que nós lemos em Lucas, capítulo 9, versículo 62, Jesus disse: ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para servir no reino de Deus. Então, quando se trata de seguir os passos de Jesus, não é permitido contorno e nem retorno. Aliás, nem mesmo virar-se para a direita e nem para a esquerda. É muito significativo um texto em Isaías capítulo 30 e versículo 21, porque milhares
de anos, antes de inventarem o GPS, Deus já disse: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu tinha preparado esta mensagem, não tinha este versículo. Mas, agora à tarde, seguindo o GPS que estava dizendo: vai em frente, e tal, eu fiquei pensando nessa voz, nesse GPS de Deus, que por detrás de você e de mim está dizendo: este é o caminho. Podemos virar para a direita ou para a esquerda, por nossa própria conta, por nosso próprio risco, eu pago para ver o que vai acontecer. Mas a voz de Deus está dizendo: esse é o caminho, andai nele. Podemos tomar decisões erradas na vida? Podemos. Mas não porque Deus não tenha falado antes: este é o caminho, faça assim. Ou não faça, pare, siga. Deus falou: este é o caminho. Então, queridos, nesta viagem que nós chamamos de seguir a Cristo, que nós chamamos de cristianismo, nós precisamos entender algumas realidades com muita clareza. A primeira que eu gostaria de mencionar para os irmãos nesta noite, e é uma verdade muito significativa para as nossas vidas, é que Jesus, ele nunca falou, e ele não fala sobre nunca pecar após a nova conversão. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca, só de dizer ele já pecou. Porque todo homem tropeça até mesmo em muitas palavras, e esse nosso falatório, por si só, ele já é pecado. A perfeição, queridos irmãos, não é algo assim que nós fazemos muito bem neste mundo caído, afetado pelo pecado. Nós somos salvos, nós nascemos de novo, nós recebemos a natureza de Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus, porém nós permanecemos seres humanos. E mesmo como seres humanos, cheios do Espírito Santo, nós somos homens e mulheres que apenas estão a caminho da perfeição, que Paulo chama de estatura perfeita. E todos nós, no nosso dia a dia, nós lutamos com a carne, lutamos com o mundo, lutamos com os demônios. Há uma explicação, irmãos, muito didática do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, do versículo 15 em diante, em que ele diz o seguinte: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem,
o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Quando eu transcrevi esse texto, eu fiquei pensando se nós aceitaríamos o apóstolo Paulo para ser o nosso pastor aqui nesta igreja. Provavelmente nós gostaríamos de ter alguém como pastor aqui nesta igreja, alguém que não escrevesse essas coisas de si mesmo. Podia até escrever, eu conheci alguém assim, mas não escrever de si mesmo. São coisas para que nós pensemos. E Paulo não está dizendo estas palavras, ou usando essas palavras, como uma desculpa para não buscar a santidade. Paulo, ele está sendo transparente. Paulo está sendo verdadeiro. Paulo não está usando de hipocrisia para aparentar uma santidade que ele não tem. Os irmãos já ouviram contar aquela piadinha de crente que o menino chegou para a mãe e falou: mãe, vamos morar aqui na igreja? O pai dele era o pastor da igreja. Mas por que, filho, você quer morar aqui na igreja? É porque aqui na igreja o pai é bonzinho. Paulo está sendo autêntico. Paulo está sendo transparente. Paulo, ele está afirmando uma verdade. Ele está dizendo: enquanto eu vivo neste corpo temporário, eu sou um egoísta. É uma lei real, tão real, assim como a lei da gravidade. Se você pegar uma maçã e soltar esta maçã do alto, pela lei da gravidade, essa maçã, ela vai cair no chão. Então Paulo está dizendo que é o mesmo que eu e você podemos dizer nesta noite: coloque-me nesse corpo egoísta e o pecado será um problema para mim. É por isso que algumas pessoas dizem que todas as vezes que eu aponto esse dedo para você, esses outros estão apontados para mim. Você é egoísta. Os outros estão falando: olha, você é que é egoísta. Então Paulo, irmãos, ele faz essa análise. E naquela época, nos dias da igreja primitiva, existiam crentes que torciam essa verdade. Dá até para começar a entender, porque depois de levantar aquele homem lá na porta do templo chamada Formosa, Pedro e João, as pessoas olhando para eles: espera um pouquinho. Não olhem para nós como se pela nossa própria santidade nós tivéssemos levantado este homem paralítico. Foi Jesus de Nazaré. Foi ele, aquele que vocês mataram. Foi o nome dele que curou as pernas paralíticas deste homem. E ele andou. Não olhe para nós como se nós tivéssemos a nossa própria santidade operado isso. Mas naqueles dias, irmãos, da igreja primitiva, haviam crentes que eles diziam algo mais ou menos da seguinte maneira: Deus deseja, Deus ama perdoar
o pecado, então eu vou continuar pecando para que Deus possa fazer o que Ele gosta, que é perdoar pecado. Isso é graça. Isso é graça. Nós não estamos mais debaixo da lei. E Paulo, então, ele percebendo o equívoco da interpretação desses irmãos, que é uma teologia hoje praticada em muitas igrejas, de uma graça total, de uma graça que não obriga o crente a desenvolver a sua salvação com temor e temor, com tremor e temor. Paulo, percebendo o equívoco desse raciocínio, ele aborda esses irmãos em Romanos, capítulo 6, e no versículo 1, ele diz: que diremos, pois? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Exclamação. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A palavra-chave aqui é vivendo nele, vivendo no pecado. E há uma descrição que eu acho que ela pode até ser dita como descrição favorita para ilustrar isso que Paulo está falando. E os irmãos que têm habilidade para desenho poderiam até desenhar essa descrição que eu vou fazer, que seria a descrição, ou melhor, a diferença ao observar um cara, uma pessoa, que pisa em uma poça de lama e um porco que vive na sua sujeira. Há uma enorme diferença na forma como os dois vivem e quanto tempo eles gastam no lamaçal, que diríamos, no lamaçal do pecado. O crente, ele não é um pecador profissional. O crente não dorme pensando em pecar. O crente não acorda pensando em pecar. Ele peca eventualmente. Porém, irmãos, alguém poderia dizer: eu quero ir para o céu, mas eu prefiro não mudar a estrada que eu estou. Eu tenho a minha vida, eu tenho os meus amigos, eu tenho os meus parentes, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus hobbies. Eu não preciso mudar a minha vida para ir para o céu. Eu fiz a oração, confessando os meus pecados e aceitando Jesus como meu Salvador. Eu me batizei nas águas, enfim. Eu acho que para ser salvo, eu não preciso ser um radical. Eu acho que para ser salvo, eu não preciso ser um fanático. Eu não preciso parar a minha vida para ser salvo. Eu diria para você nesta noite que para ser salvo é preciso mais do que parar. Aqui sim é preciso uma conversão de 180 graus. Isso implica várias coisas, inclusive nos negócios. O vocabulário. A Bíblia diz: aquele que furtava. Furtar aqui não é ir lá a sorrefa e tirar algo de alguém. Aqui furtar é: olha, eu sou vivo, eu sou inteligente. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe honestamente, compre honestamente, venda honestamente. Não tire o máximo
que você puder tirar de alguém, antes trabalhe com as próprias mãos e seja uma pessoa generosa. Amém, irmãos? Aqui é preciso fazer uma conversão de 180 graus. Não basta uma oração, ser batizado e fazer o mínimo para a salvação. É por essa razão que Paulo escreveu, nós vamos repetir Romanos capítulo 6, versículo 1 a 4. Que diremos, pois? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Para quê? A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Em termos assim, irmãos, para um entendimento, vamos dizer, não um entendimento técnico, mas um entendimento leigo, Paulo está dizendo que quando você se uniu com Cristo, você morreu com ele, foi sepultado com ele na sua morte, você ressuscitou com ele, então a sua vida muda. Paulo está dizendo, olha, então agora funciona assim. Se você está indo no quilômetro 75 norte desta estrada, desta via, você vai fazer uma curva de 180 graus e você vai começar a viajar no quilômetro 75 norte. Ué, então eu estava indo para o sul, eu encontrei Cristo, eu me virei e eu comecei a caminhar para o norte. É uma nova jornada, irmãos. Caminhar com Cristo é uma nova jornada. E a Bíblia diz que é como passar da morte para a vida, é como passar da escuridão para a luz. Não é possível colocar o Espírito Santo na vida antiga. Os antigos hábitos, os antigos vícios, os antigos propósitos, as velhas atitudes, os velhos motivos são incompatíveis com a presença do Espírito Santo. Vejamos Lucas capítulo 5, versículo 36. Então lhes contou esta parábola. Jesus conta esta parábola. Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas, vinho novo em odres velhos. Seria o mesmo que o novo remendando uma costura em veste antiga. Tanto o vinho novo em odres velhos, como o remendo novo em vestidos velhos não funcionam. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. Olha, queridos irmãos, a nossa batalha contra o pecado, contra a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida, não acabou. Porém, através da habitação do Espírito Santo em nós, o Senhor nos dá vitória sobre o pecado. O Senhor nos dá vitória sobre os velhos hábitos. O Senhor nos dá vitória sobre os velhos vícios. Há uma mentira de Satanás
que a pessoa não consegue vencer velhos hábitos, velhos vícios, velhos costumes. Mas hoje a palavra de Deus está sendo lançada aqui, com poder e com autoridade, para que todos saibam que ao fazer de você uma nova criatura em Cristo, no bojo de ser uma nova criatura em Cristo, vem a capacidade para vencer os velhos hábitos, os velhos vícios, o velho vocabulário, os velhos motivos de vida. Deus prometeu isso a Ezequiel, que ele mostraria a sua santidade por meio do seu povo. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 25 a versículo 28, Deus diz que Ele mesmo aspergirei. Glória a Deus! Ele não está dizendo, eu vou mandar um anjo, eu vou mandar um terceiro, um representante. Deus está dizendo, eu realizarei isso. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Aleluia. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Será que nós podemos aplaudir o Senhor por uma palavra tão maravilhosa? Ninguém que te conhece faria isso por você. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu marido, nem a sua esposa faria isso. Jesus te conhece e Ele faz isso. E quando Ele fizer isso com alguém que você acha que não merece, não murmure. Do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Os valores de Deus são diferentes dos nossos valores. A nossa justiça é trapo de imundície, é lixo. Agora Deus, santo, puro, justo, Ele diz isso. E muitas vezes nós queremos colocar Deus dentro da nossa justiça, que é trapo de imundície. Dizem os teólogos que aqui está falando daquele trapo, daquele pano velho que as mulheres usam para limpar o chão. Essa é a nossa justiça. E nós avaliamos e pegamos a Bíblia e falamos, agora estou julgando segundo a reta justiça. Reta justiça é a justiça de Deus, a justiça que vem de Deus. Enquanto não tiver a revelação, a nossa justiça é trapo de imundície. Versículo 26. Darei a vocês, é o cirurgião, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, é muito bonito. Parece assim que Deus entrou em uma cabana. Deus entrou em uma tenda que é o nosso corpo. Deus entrou em um casebre e fez dele um templo. E fez dele um santuário. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E agora o Espírito Santo é o nosso GPS. É Ele quem nos indica o caminho que nós vamos. Oh, aleluia.
Eu tinha um compromisso hoje, e quando foi tal hora, tocou o meu celular, dizendo: você tem 34 minutos para chegar aonde você vai. Isso é maravilhoso. Oh, glória a Deus! Se o homem pode programar isso aí, imagine o que o Espírito Santo está fazendo dentro de você e dentro de mim. Oh, aleluia! Vamos obedecer ao Espírito Santo, irmãos? Oh, vamos ser inteligentes. A Bíblia diz: não seja como o cavalo e a mula, que não se deixa admoestar. Em outras palavras, não seja burro. Vamos permitir que o Espírito Santo nos ensine, nos admoeste. Vamos permitir que o Espírito Santo nos guie, e não o mundo, irmãos, com as suas filosofias, e não o nosso coração enganoso, enfermo, coração de pedra. Porque às vezes a gente fica muito tempo com o coração de pedra, né? A gente resiste ao Espírito Santo. Enquanto a gente resistir ao Espírito Santo, a cirurgia não pode ser feita. A cirurgia só pode ser feita quando você adormecer. Aí Deus pega e tira uma costela. Aí Deus pega e abre e troca o coração e coloca um espírito novo. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Há pessoas que ainda não casaram porque não adormeceram. É verdade. Vocês que ainda são solteiros e querem arrumar um casamento, o primeiro ponto é dormir. Adão dormiu, adormeceu. Deus cerrou a costela. Porque só dá para trocar coração, colocar espírito novo, cerrar a costela, se a pessoa estiver dormindo. Enquanto ela estiver: eu vou resolver isso. Não dá para cerrar costela, nem para trocar coração, nem para colocar um espírito novo. Aleluia. Agora, depois que tudo isso acontecer, Deus está dizendo: vocês seguirão os meus decretos, vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, a terra que mana leite e mel, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Queridos irmãos, esta é a única maneira de seguir a Deus de uma maneira eficaz. Agora, enquanto nós seguimos ao Senhor neste caminho, nós podemos passar em alguns buracos, aqueles buracos que a gente chama de panela. E quando passa por este buraco, obrigado, irmão, pode estragar os amortecedores e começar a viajar com o amortecedor estragado. Pode furar o pneu. Pode até mesmo ter um naufrágio. O seu veículo pode quebrar. Agora tem uma coisa. Se Deus, o GPS de Deus, está dentro de você, tudo isso pode acontecer, mas o seu destino não será alterado. Glória a Deus! O seu destino permanece o mesmo. Seja viajando na terra, seja viajando no mar, seja viajando no ar. Glória a Deus! Se você está em Cristo, você não vai retroceder. Você não vai retornar. Aleluia! Você só vai para frente, você só vai avante, você só vai adiante, porque na estrada do discipulado, quem está com Cristo
não volta atrás. O segundo ponto, irmãos, é que Jesus é a estrada pela qual nós viajamos, pela qual nós transitamos. Nós vivemos, irmãos, em um mundo, eu estava pensando isso, uma das palavras politicamente corretas neste mundo que nós vivemos é tolerância. Dela deriva uma outra palavra e elas trabalham muito juntas, que é diversidade. Porém, a realidade, irmãos, é totalmente oposta. Porque as pessoas que em nossos dias, eu estava pensando nisto, as pessoas que em nossos dias falam em tolerância, falam em diversidade, geralmente elas são as mais intolerantes, elas são julgadoras e nós podemos dizer que são pessoas sem amor, sem graça e sem atos de misericórdia e de bondade. Porém, o mundo, meus amados irmãos, está escrito, o mundo jaz no maligno. O mundo está dominado por conceitos e por filosofias inspiradas pelo Deus deste mundo, que é Satanás. E uma delas é essa, tolerância, que tem a diversidade como uma especialização. Isso significa que todas as estradas são boas, todas as crenças são igualmente válidas, todas as religiões levam ao céu. O que importa é se você se sente bem. Essa filosofia do mundo ajuda as pessoas para que elas se sintam melhores na sua consciência, no seu subconsciente. Porém, para aquele que conhece a palavra de Deus e segue a Jesus, ele vai encontrar um problema sério no capítulo 14 de João, quando Jesus está falando sobre ir à casa do Pai. Quando ele diz que está preparando lugares para que eles, assim como ele, estejam também lá. E após discussões, Jesus, diz a Bíblia que Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está falando de uma única estrada, de uma estrada perfeita, mas também uma estrada estreita, e que só há uma maneira para percorrê-la. Eu fiquei pensando, irmãos, em uma viagem para o Rio de Janeiro. Você pode ir em uma viagem para o Rio de Janeiro pela Dutra, que seria uma viagem mais rápida, ou você poderia fazer uma viagem mais cênica, uma viagem mais romântica, que seria uma viagem pela antiga rodovia Rio-Santos. Alguém já fez a viagem? Já fez? É bonito, não é? É difícil, mas é bonito. Agora, se nós acreditamos na realidade da palavra de Deus, há apenas uma estrada que leva a Deus. É claro que essa é uma verdade que Satanás odeia. Falar que Jesus é o único caminho para a vida eterna, que um relacionamento com Jesus é a única forma do homem ir ao céu, que sem Jesus não há
Deus, que sem Jesus não há Pai Nosso que estás no céu, que sem Jesus não há céu. É óbvio que isso é uma coisa que odeia o inimigo. Então, o inimigo e Satanás, é tão comum a gente ver essa verdade sendo atacada e essa verdade sendo misturada com mentiras. Irmãos, chamou a atenção, dentro deste pensamento, um texto em Lucas, capítulo 9, e versículo 57, que está no contexto do que nós estamos meditando. Jesus e os seus discípulos estão caminhando por uma estrada, e um homem se aproxima de Jesus, e ele se gaba. Capítulo 9, versículo 57. E ele diz: mestre, eu vou segui-lo por onde quer que você vá. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Vamos ver essa conversa com esse seguidor que fazia uma prospecção de seguir a Jesus, no versículo 58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos a enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa, ou seja, depois que os meus familiares, os meus pais morrerem, eu vou te seguir. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Este é o nosso tema. A conversa final de Jesus, dizendo: é proibido retornar. Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para servir no reino de Deus. Os irmãos sabem o que acontece quando alguém tenta arar em linha reta e olha constantemente para trás? O seu trabalho vira uma bagunça. E se ele estiver com um arado do tipo que ara e ao mesmo tempo planta, semeia as sementes, quando essa semeadura nascer, ele vai passar muita vergonha com a tortura do seu trabalho, que será vista por todos. Vira uma bagunça. Então Jesus está dizendo que o homem e a mulher que colocou a mão no arado, que disse sim para ele, e começa a olhar para trás, Jesus está dizendo que ele não é apto para servir no reino de Deus. Ele não é adequado. Ele precisa de algo para se adequar a servir no reino de Deus. Agora, irmãos, há uma coisa. Satanás constantemente tentará nos fazer olhar para trás ao invés de ir para frente. É por isso, irmãos, que nós temos falado aos domingos, nos últimos 2 ou 3 domingos, a respeito do nosso pensamento, da nossa mente, da administração dos nossos pensamentos, porque a mente é uma coisa que Deus colocou em nós, maravilhosa, mas nós corremos 2 riscos: de usá-la, ou de subutilizá-la, ou de usá-la de maneira equivocada. Eu peguei uma frase aqui de um médico americano, um psiquiatra,
que ele fala o seguinte sobre a mente humana. A mente humana é um computador fabuloso. Na verdade, ninguém conseguiu projetar um computador tão intrincado e eficiente como a mente humana. E ele diz o seguinte: considere isso. O seu cérebro é capaz de gravar 800 memórias por segundo durante 75 anos, sem se cansar nunca. Eu fiquei pensando. Algumas pessoas dizem que não conseguem memorizar um versículo da Bíblia. Fala um versículo. Um versículo. Não consigo, eu não lembro agora de nenhum. Ué, como é que fica agora? Se a ciência está falando que a sua mente e a minha mente é capaz de guardar 800 memórias em um por segundo. Gravar 800 memórias por segundo. Os cientistas dizem que os seres humanos, em geral, não usam mais do que 2% do seu total poder intelectual. E aqueles que usam 5% são os conhecidos gênios da humanidade. Obviamente, algumas pessoas demonstram mais capacidade de memorização, de raciocínio, do que outras. Mas a nossa mente, irmãos, é uma coisa maravilhosa. E ela armazena, ela guarda informações, ela mantém um arquivo, diria assim, imexível, para que em algum momento a gente possa recuperar aquele arquivo, aquela sensação que você experimentou. Eu coloquei alguns exemplos. Um cheiro familiar que traz de volta uma memória. Um som familiar que desencadeia uma memória. Uma visão familiar que desencadeia a sua mente e a gente vê como se estivesse vendo aquilo em um filme, como se estivesse passando assim em uma tela aquilo novamente. Agora, irmãos, o que acontece quando as nossas memórias são desagradáveis? Quando as nossas memórias são perturbadoras? O que nós podemos fazer com essas memórias perturbadoras e desagradáveis, se não é possível excluí-las e nem apagá-las? Esse mesmo cientista que me referi, ele disse o seguinte: o cérebro é capaz de realizar uma incrível quantidade de trabalho e ele retém tudo o que é necessário. Você nunca esquece nada. Você simplesmente não se lembra disso, mas tudo está em arquivo permanente em seu cérebro. Então, se isso realmente for verdade, como o é, as boas memórias estão armazenadas, mas as memórias ruins também são armazenadas para sempre. Com as boas memórias, nós não temos problemas. E é tão gostoso lembrar das boas memórias. E às vezes a gente até sorri sozinho. Mas, e as más memórias? Como nós vamos lidar com as más lembranças? Como você e eu, o que é que nós vamos fazer com todas as experiências negativas que nós passamos com as más lembranças? Acredito que alguns ou todos sabem do que estou falando. Eu anotei algumas coisas aqui. Você pode lembrar algum dinheiro que alguém ainda lhe deve. Pegou e nunca pagou. Você pode lembrar de um pai ou uma mãe ou um chefe que foi injusto com você. Você pode se lembrar de um momento em que você foi atingido
pelo preconceito e isso lhe causou dor. Um momento em que alguém começou a espalhar um boato que danificou o seu bom nome e a sua reputação. Um momento em que alguém que você achava que era seu amigo, mas por detrás estava traindo você. Talvez um dos seus filhos, agora crescido, seja um desapontamento para você, ou não fale com você há muito tempo. Talvez um companheiro ou companheira tenha sido infiel com você. Talvez os médicos tenham cometido um erro terrível e tenham contribuído para com a morte do seu ente querido. A pergunta é, essas coisas que nós não queremos pensar, que assombram a nossa memória, como é que nós lidamos com isso? Muitos estudiosos, psicólogos, vão dizer que você tem que revisitar a sua infância, você tem que tentar descobrir o que causou a sua dor, o que causou o seu trauma. Alguns fazem até regressão, até mesmo algumas igrejas trabalham com o método de regressão, que nós reputamos por uma coisa indigna de submeter alguém a isso em nome da palavra de Deus, do Evangelho ou em nome de Jesus. Nós chamamos isso de reflexão. O que é reflexão? Refletir é olhar para trás. É deixar a mente fazer uma viagem de volta a um lugar. É revisitar um lugar onde nós estivemos, um tempo onde nós estivemos. Poderíamos dizer que a reflexão pode ser útil para fazer mudanças em nossas vidas. Porém, queridos, a reflexão ela pode também ser muito prejudicial se nós não tivermos cuidado com a forma como nós a fazemos. É por isso que o Evangelho de Jesus, no texto que nós lemos em Lucas, capítulo 9 e versículo 62, Jesus está advertindo, tanto a mim como a você, contra olhar para trás. Textualmente ele disse, ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para servir no reino de Deus. Eu cheguei à seguinte conclusão, irmãos. Se você e eu estamos seguindo a Jesus de todo o coração, nós devemos controlar essa questão de olhar para trás. Essa questão de olhar para trás é uma questão que deve ser administrada, é uma questão que deve ser controlada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora, o que pode dar de errado quando nós olhamos para trás em nossas vidas? Eu coloquei aqui 4 placas amarelas. Tem aquelas placas, a placa vermelha, mas eu coloquei aqui 4 placas amarelas antes de nós chegarmos lá. A primeira, cuidado. Olhar para trás em falhas passadas pode causar-lhe paralisação. Eu coloquei pode causar-lhe, paralisar-lhe, mas acho que fica melhor paralisação no presente. Você pode estacionar, você pode paralisar-se em sua vida, se você colocar o seu foco em falhas passadas. Não é porque você falhou ontem que você vai falhar hoje. Não é porque você falhou há 10 anos atrás
que você vai falhar hoje. Eu espero, na próxima quinta, nós abrirmos mais estas 4 placas. A segunda, cuidado. Olhar para trás nos sucessos anteriores pode fazer com que você se acomode no presente. Há pessoas que vivem do sucesso anterior. Há pessoas que vivem do que aconteceu lá atrás. Em Filipenses capítulo 3, Paulo fala sobre esquecer as coisas que estão por trás. E no contexto que nós vamos ver na próxima quinta-feira, Paulo está falando de sucessos que aconteceram no passado. Terceiro, cuidado. Olhar para trás em feridas passadas pode fazer com que você não vença no presente. Obviamente, irmãos, todos nós que passamos na vida, nós sofremos feridas, chutes, traumas. Às vezes nós somos enganados, somos derrubados, feridos, cortados, ficamos feridos. Todos nós passamos por isso. Agora, se nós ficarmos olhando para cada uma dessas feridas, para cada um desses maltratos, isso só criará mais dor no presente. E eu lembrei de vocês que pregam sobre os Salmos quando coloquei essa expressão. E se nós não estivéssemos com a hora tão adiantada, eu ia pedir para vocês subirem aqui e dar uma explicação mais aprofundada para nós. No Salmo 39, versículo 2, o salmista diz o que aconteceu dentro dele quando ele se sentou e ele se concentrou em uma dor passada. Se isso aconteceu com Davi, o homem segundo o coração de Deus, o salmista, o poeta, o profeta, o sacerdote, vai acontecer conosco. Veja o que ele diz: enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou, meu coração ardia no peito. Há uma tradução que diz: o meu coração pegava fogo. Enquanto eu meditava, enquanto eu pensava, enquanto eu me concentrava nas feridas que eu sofri, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Olhar para trás, as feridas passadas, pode fazer com que você não vença no presente. E número 4, cuidado. Olhando para trás no passado em geral, pode fazer você desviar-se do caminho do Senhor, da vontade de Deus. Queridos irmãos, nós servimos a um Deus que olha para frente. E eu fiquei pensando, Deus é tão perfeito e tão magnífico nas suas obras, que a obra-prima da engenharia de Deus, que não foram planetas, sol, lua, estrelas, foi o homem. Porque todas essas coisas Deus criou e viu que era bom. Mas quando Deus criou você, quando Deus criou a mim, diz a Bíblia, Ele viu que era muito bom. E quando Ele criou os nossos corpos, para provar isso, Ele colocou os nossos olhos em nossa cabeça. E Ele colocou os olhos na frente ou nas costas? Na frente. Quando Deus colocou os nossos ouvidos em nossas cabeças, os nossos ouvidos estão voltados para a frente ou voltados para trás? Eu acho que se fosse eu ia pensar assim, não, para frente ele tem os olhos que estão vendo, então eu vou colocar os ouvidos para trás. Porque para frente ele já está vendo. Eu vou colocar os ouvidos para trás,
porque ele vai ouvir tudo que está vindo de trás. Mas Deus colocou os ouvidos voltados para a frente. Quando Deus colocou os pés nas pernas, Deus os prendeu para que se virassem para trás ou para frente. Para frente. Eu fiquei pensando, nem mesmo o pescoço é capaz de fazer um giro de 180 graus. Eu fiquei pensando, irmãos, que essa é a vontade de Deus. Essa é a essência do que Jesus quer que eu e você entendamos sobre olhar para trás. Quando nós olhamos para trás, é impossível olhar para trás se uma parte do nosso corpo não se virar também para trás. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sigamos em frente. Há um versículo muito triste, a Bíblia tem alguns versículos tristes. E um dos versículos que eu acho assim muito triste da Bíblia é João capítulo 6 e versículo 66, que diz o seguinte: desde então, muitos dos seus discípulos voltaram e nunca mais caminharam com ele. O que aconteceu? Por que eles voltaram? Voltaram para trás? Porque eles olharam para o passado. Eles olharam para trás. E eles fizeram o cálculo. E eles chegaram à conclusão: o meu passado foi mais feliz do que o futuro que Jesus está prometendo para mim, do que o futuro que Jesus estava oferecendo para eles. Se eles vislumbrassem que o futuro que Jesus está oferecendo para eles seria melhor do que o passado, que eles seriam mais completos, mais felizes, mais realizados, mais gente no futuro, eles não teriam voltado para trás, mas eles voltaram e nunca mais caminharam com Jesus. Eu pergunto, e quanto a você, e pergunto para mim, e quanto a mim? Temos olhado para o passado? Será que em algum momento o nosso raciocínio tem nos convencido de que o nosso passado foi melhor, de que nós fomos mais felizes, mais completos no passado do que seremos no futuro? Se você tem sido assaltado por esse tipo de pensamento, eu quero lhe dizer que há uma nova esperança para ser implantada na sua mente e no seu coração nesta noite. O futuro que Deus tem para você nem sequer pode ser comparado com esse passado que, no engano do seu coração, foi um grande passado, foi o passado vitorioso, foi o passado de felicidade. O seu futuro é muito maior, porque a segunda glória sempre será maior do que a primeira glória. A nova aliança sempre será maior e mais firme do que a antiga aliança. A nova aliança que Deus tem para você é uma aliança maior do que foi a antiga aliança. Glória a Deus. Eu finalizo, irmãos, com um dos maiores exemplos de superação dessa tendência de olhar para trás, que é a história de José no Antigo Testamento.
Ele foi odiado por seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi acusado falsamente pela esposa de Potifar, ele foi esquecido na cadeia e ele foi considerado morto pelo pai. Quando José foi promovido a uma posição elevada no Egito, e aqui é a parte surpreendente. Ele não ficou olhando para trás. Ele não ficou lambendo as feridas. Ele não reunia as pessoas. Olha, vocês não sabem o que foi a história da minha vida. Ah, vocês não sabem como tudo começou. Ah, eu era um garoto. Não. A Bíblia diz que quando José e a esposa tiveram seu primeiro filho, José escolheu um nome para o menino, um nome que é Manassés, que é uma palavra hebraica que significa esquecer. Todas as vezes que ele chamava o seu filho, eu esqueci do meu passado, vem aqui. Esqueci do meu passado, está na hora de almoçar. Esqueci do meu passado, eu vou cortar seu cabelo. Esqueci do meu passado, você já escovou os seus dentes. É o próprio José que explica para nós o motivo pelo qual ele escolheu esse nome para o seu filho. Em Gênesis, capítulo 41 e versículo 51. É ele que explica. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus dessa noite está gerando Manassés em muitos de nós que estamos aqui, que nunca mais seremos assaltados por esses pensamentos que nos magoam, porque eles tentam nos provar que lá atrás foi melhor, ou fazem com que aquelas feridas que já não mais existem, elas pareçam feridas que estão sangrando. Eu sempre conto às vezes uma historinha. Eu trabalhei em um açougue durante algum tempo, quando eu era garoto aí de 10, 11, 12 anos. Naquela época, matavam o boi no matadouro e traziam o boi para a gente desossar. Tiravam só o couro e traziam o couro, a cabeça e o bucho, e traziam o boi para a gente desossar no açougue. E trabalhando, eu cortei aqui, aquela faquinha afiada, eu cortei aqui, bem nesse lugar. Ainda tem uma cicatriz, só que não dói. Não dói. Agora, as cicatrizes que existem em nossas vidas, o diabo, ele está sempre, olha, você está pensando? Não é cicatriz, não, é ferida. Você tem que falar para o diabo que é cicatriz. Você tem que falar para o diabo que não está doendo mais. Você tem que falar para o diabo que o Senhor já passou o bálsamo. Que essa ferida foi há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Que essa ferida foi ontem. E que a cura já aconteceu. Aleluia. Há pessoas que não estão indo bem na vida, porque estão rememorando cicatrizes lá do passado. Foi lá no passado, aconteceu, mas aconteceu e já passou. O pecado já foi perdoado. O sangue de Jesus já purificou. A injustiça já foi retirada. Não há mais nenhuma acusação. Não há mais nenhuma condenação. Ó Senhor, segundo aquilo que o Senhor propôs, eu compartilhei esta palavra. Uma palavra para todos. Uma palavra para mim,
uma palavra para os meus irmãos. Porque todos nós, Senhor, no nosso dia a dia, somos assaltados por esses pensamentos que nos machucam, que nos magoam. Notadamente em momentos que nós estamos sós, notadamente em momentos que nós acordamos no meio da noite. Mas o Senhor, uma vez mais, espargiu a água limpa da Tua palavra sobre nós, para que nós sejamos purificados, santificados e sejamos curados. Nós nos sentimos lavados, purificados e santificados pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Cura, Senhor, aqueles que precisam de cura. Remove, Senhor, toda dor, toda angústia, todo medo, todo trauma. Oh, aleluia. Desfaz o engano, a ilusão do inimigo. Oh, aleluia. Desfaz esta ilusão de ótica, porque ela não está fundamentada na realidade. A Tua palavra é a verdade e não o engano e a mentira de Satanás. É apenas uma tela, é apenas uma representação. Não é a verdade. A Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo, escreve, Senhor, esta palavra em nossos corações, de uma maneira indelével. Eu te peço, Senhor, que as minhas sejam esquecidas, mas que as Tuas palavras sejam, Senhor, gravadas, cravadas e gravadas em cada coração, e nunca mais, Senhor, sejam removidas, em nome de Jesus.